Olá, meus amigos, boa noite, que Jesus nos envolva, nos abençoe em suas vibrações de paz. Para o nosso coração é uma alegria podermos estar reunidos na página do Grupo Espírita União e Amor de Santa Maria da Vitória, no interior da Bahia, para podermos refletir a respeito deste tema de grande importância para todos nós, que é a evangelização infantil. Queríamos agradecer o convite realizado pelos companheiros da instituição espírita referida, desejosos que os nossos corações possam se entrelaçar para podermos meditar a respeito dessa tarefa, todos nós que de alguma forma estamos envolvidos no trabalho da evangelização infanto-juvenil. E para nós começarmos as nossas reflexões em torno da temática, nós gostaríamos de recorrer às páginas do livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, também conhecido com o pseudônimo de Irmão X, onde ele nos conta a história da família Zebedeu, a família que vivia às margens do Mar da Galileia, na cidade de Cafarnaum. Salomé e Zebedeu, eles tinham uma vivência pautada na Torá hebraica. Judeus buscavam estudar os postulados deixados pelos grandes profetas, em especial por Moisés, trazendo os 10 mandamentos. Tinham 2 filhos, Tiago e João. Eram filhos do coração. Desde cedo iniciaram no trabalho, ajudando Zebedeu na pesca, eram pescadores de profissão, e todas as tardes, na residência onde moravam, eles buscavam se assentar para poder conversar, trocar experiências, e era um momento singular, onde a família podia estudar as Escrituras Sagradas. Buscavam ler a respeito daquilo que havia sido dito pelos profetas, as grandes profecias da chegada do Messias. E Zebedeu e Salomé puderam semear boas sementes no coração dos seus rebentos. Até que um pouco mais tarde, mas ainda no período da adolescência desses 2 jovens, João e Tiago, às margens do Mar da Galileia, surge Jesus. E o Mestre os convida: desejais participar comigo das boas novas de alegria? E aqueles que foram chamados os filhos do trovão, por causa da virilidade, da jovialidade, logo pularam do barco onde estavam trabalhando com o pai Zebedeu e vieram ao encontro de Jesus, tornando-se os seus discípulos, para mais tarde serem chamados apóstolos. João, a esta época, tinha apenas 16 anos de idade. Era um rapazote, na flor da sua juventude, que deixa os seus sonhos, os seus ideais, para poder seguir os passos do meigo rabi. Mas o benfeitor espiritual, no referido livro Boa Nova, ainda nos conta algo curioso: o desvelo, o amor dos genitores para com seus filhos, demonstrando a importância de um bom trabalho evangelizador, mas especialmente educacional,
Quando Zebedeu e Salomé, ao saberem que Jesus os havia convidado para poder participar junto dele da divulgação do seu evangelho, Zebedeu, o pai, vai à casa de Simão Pedro, onde Jesus estava hospedado, para poder dialogar com ele. Zebedeu quer saber o que Jesus realmente desejava junto dos seus rebentos. E à medida que o mestre vai conversando com o pai Zebedeu, e o diálogo vale a pena ser lido no referido livro, nós convidamos os nossos internautas a fazerem isso no momento próprio. Eis então que Zebedeu, chorando, ajoelha-se aos pés de Jesus e diz: então eu também quero segui-lo, também quero estar contigo por onde tu fores. E Jesus então diz que a sua proposta, o seu evangelho, não seria em quantidade, mas em qualidade. E dia chegaria em que todos iriam receber a mensagem do coração para poder florescer e frutificar. Depois é a vez de Salomé, acompanhada dos 2 filhos, ir até Jesus, e essa passagem é bastante conhecida, onde ela solicita que os filhos pudessem se assentar, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. E eis então que o mestre diz à mãe, porque um pedido desse só pode vir de uma mãe muito dadivosa, que não cabia a ele, não cabia de forma alguma escolher quem assentaria à sua esquerda ou à sua direita, mas sim ao seu Pai que estava nos céus. E é nesse instante que começa um trabalho grandioso desses 2 jovens ao lado de Jesus, buscando então divulgar as boas novas de alegria, levando a mensagem do amor, do perdão, por onde se fizesse necessário. A educação é um tema que vem sido abordado, discutido desde há muitos séculos. Se nós recorrermos à Grécia Antiga, já naquela época os grandes filósofos falavam da importância da educação. Pitágoras, o grande filósofo e pensador da escola de Protona, ele já asseverava: eduquemos as nossas crianças e não teremos necessidade de punir os adultos mais tarde. O nosso codificador, Allan Kardec, pedagogo que era, durante toda a codificação, ele pôde nos trazer e falar a respeito da importância da evangelização, da educação. E nós vamos encontrar uma frase trazida por ele, onde ele afirma que a educação é o meio mais hábil que temos para poder modificar o mundo. O pai e a mãe são os responsáveis para conduzir os seus rebentos. É o dever dos genitores educar os filhos, os espíritos que foram colocados na intimidade doméstica. Essa tarefa, ela não deve ser terceirizada, transferida para avós, para babás, para escolas ou mesmo para as religiões. Cabe aos genitores trabalharem os recursos disponíveis para realizarem essa tarefa grandiosa que é a educação e a reeducação de espíritos que foram inseridos no ambiente doméstico. Diz Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, no livro Consolador, na questão 109,
que até os 7 anos de idade a criança é passível de ser moldada. A criança tem mais facilidade de poder ser educada. É como uma árvore quando é plantada e então ela vai sendo trabalhada, ela vai sendo conduzida e aquela planta pequenininha que era tenra vai crescendo e às vezes o tronco vai ficando torto. Então coloca-se as estacas para que o tronco se endireite. Mas quanto mais esse tronco ele engrossa, mais difícil fica endireitar a árvore. É também a criança, ou o espírito, que está se apresentando na fase infantil, onde os pais, os educadores, terão muito mais facilidade de poder tolir, poder transformar aquelas tendências negativas e incentivar as qualidades e virtudes. E para nós fazermos este trabalho, é imprescindível que haja a convivência. Porque desde criança, desde pequenino, já nos braços da sua mãe quando nasce, a criança manifesta as suas tendências. Que quando nós vemos o bebê, que parece um anjo que veio dos céus, na verdade é um espírito. É um espírito que traz as suas tendências e que precisa ser educado e reeducado. Na verdade, alguns estudiosos mais profundos a respeito do tema educação, e principalmente aqueles vinculados ao espiritualismo e também ao espiritismo, dizem que o processo educacional de um ser começa desde a fase intrauterina, quando a mulher se descobre grávida e aquelas primeiras impressões que a mãe tem transferirá para a criança. Isso pode ser visto quando já na fase adulta, da qual nós nos encontramos, e fazendo terapia, muitas vezes nós vamos poder perceber alguns conflitos, algumas dificuldades que nós trazemos no comportamento que vem da época da fase de gestação, quando algum conflito, alguma dificuldade foi vivenciada dentro do nosso lar e de alguma maneira o nosso pai, a nossa mãe nos transferiram através das vibrações. É por isso que a pedagoga italiana Maria Montessori, uma grande trabalhadora desta área educacional, ela diz: se desejamos crianças bem educadas, eduquemos primeiramente os pais. É preciso nós iniciarmos com o trabalho, primeiramente para conosco mesmo. E depois, então, nós iremos trabalhar com aqueles que estão a nosso derredor. Os pais muitas vezes dão coisas aos seus filhos, mas não se dão. Muitos pais, nos desculpe o vocabulário, mas são fornecedores, não são genitores. São homens e mulheres que tiveram na intimidade doméstica filhos, mas que não souberam valorizar. E muitas vezes desejam recompensar a ausência com presentes. Muitas vezes, na nossa caminhada, nós queremos recompensar os nossos filhos, dando-lhes presentes caros, dando-lhes aquilo que eles desejam, mas nós não nos oferecemos. Isso cria uma verdadeira lacuna, um verdadeiro vazio existencial, trazendo mais tarde graves conflitos no comportamento, seja na fase da adolescência ou já na fase adulta. O curioso, meus amigos, é que quando nós vamos analisando a nossa relação com a família, com os nossos filhos,
nós percebemos que muitas vezes nós buscamos dar a melhor alimentação, o melhor vestuário, o melhor colégio para o nosso filho, mas não oferecemos a religião. Na hora de oferecer o conteúdo religioso, muitas vezes nós nos acomodamos ou até mesmo ficamos amedrontados. Na atualidade, uma das grandes reclamações que temos escutado por parte de pais e mães é que os filhos, crianças e adolescentes não se importam com a religião, não querem frequentar as aulas de evangelização infanto-juvenil. E é preciso nós questionarmos, é preciso nós meditarmos por que isso acontece. Por que é que as crianças e os adolescentes não estão frequentando as nossas casas espíritas? Precisamos falar em torno da nossa religião, já que somos espíritas. E através de pesquisas, a Federação Espírita Brasileira pôde levantar vários fatores que levam à dispersão da criança e do adolescente da instituição religiosa. Mas nós queremos fixar em 2 pontos muito importantes. O primeiro deles, quando a casa espírita não está preparada para realizar a tarefa. Quando o evangelizador, o responsável pelo grupo da mocidade, não fala a linguagem da criança e do jovem. Nós vivemos hoje num mundo muito competitivo. Nós vivemos num mundo onde a tecnologia está muito avançada. Hoje as nossas crianças de 5, 6, 7 anos de idade, elas pegam no celular, elas mexem no tablet, no computador e às vezes nos ensinam essa parte tecnológica, tal desenvolvimento intelectual que elas possuem. Mas muitas vezes essa profundidade, este avanço no campo tecnológico, mas quanta dificuldade no que diz respeito aos aspectos morais. Quanto ainda precisamos caminhar nesta área. Então, a criança e o adolescente que chega na casa espírita e não encontra o acolhimento, não encontra ali a mensagem que toca o seu coração, naturalmente irá dispersar. Hoje que temos visto, de uma maneira geral, por onde nós passamos, através das viagens, das palestras que realizamos em diversas casas espíritas, inclusive em cursos que oferecemos para evangelizadores, temos notado que as casas espíritas têm se preocupado com a temática, têm oferecido recursos didáticos para os evangelizadores, promovido encontros de evangelizadores. A Federação Espírita Brasileira tem um material excelente, com histórias, material virtual. Hoje nós usamos a internet para tanta coisa, por que não usar também para buscarmos movimentações em torno da evangelização infantil, histórias a serem contadas, didáticas, dinâmicas a serem realizadas. Então, a casa espírita e o evangelizador são peças fundamentais para que a criança e o adolescente possam permanecer na instituição, fazendo este envolvimento. E conforme nós estávamos dizendo, isso tem acontecido de uma forma geral pelos lugares que temos passado. Então, qual é o outro motivo que leva a criança e o adolescente a se afastar? E esse é um enfoque muito importante que nós queremos dar nessa noite. É a família. Quando os pais, a mãe e o pai, não se conscientizaram ainda
da importância da evangelização infantil. E por isso o tema dessa noite, falarmos a respeito da importância deste trabalho no seio da nossa família. Se os pais não dão o exemplo dentro do lar, dificilmente a criança e o adolescente vai querer participar de uma reunião na casa espírita. Porque às vezes nós temos alguns comportamentos que não são valorizados, mas que têm uma grande importância na vida da criança e do jovem, porque eles miram o seu comportamento nas nossas atitudes. Então chega o dia da tarefa, o dia da reunião pública, da doutrinária, da reunião mediúnica, e os filhos escutam essa frase dos seus pais. Ah, chegou o dia. Nossa, mãe, hoje queria ficar em casa. E essa chuva caindo lá fora? Hoje é melhor nós ficarmos. Nossa, hoje está tão quente. Vamos descansar mais um pouco? Ah, hoje temos visita aqui em casa. Vamos deixar para ir a semana que vem. Ah, hoje é o último capítulo da novela. Acho que vou assistir. Toda semana tem reunião, um dia a menos, um dia a mais, não fará diferença. E a criança e o adolescente está escutando essas afirmativas. Então, quando chega o dia deles irem, quando chega a hora deles poderem participar, muitas vezes também eles não querem, porque tem coisas que chamam mais atenção, que os envolvem. A começar do culto no lar. A importância do culto no lar dentro da nossa casa é um recurso que nós temos para podermos despertar no coração da criança e do adolescente o interesse da frequência à casa espírita. Porque o culto no lar é esse momento em que nós trazemos Jesus para dentro da nossa casa. É o momento em que a família se reúne para falar a respeito da mensagem do Cristo, tal qual a história que nós contamos no início do nosso trabalho, de João e Tiago com a sua família, conversando sobre as profecias. Isso vai solidificando o coração. Mas é claro que um culto onde há criança, onde há um adolescente, ele precisa ser um culto diferenciado de um culto que só tem adultos. Porque o culto que é criança e adolescente precisa ter um momento deles também. O culto com criança precisa ter uma história infantil, uma história que atenda à necessidade da criança, para que ela leia, se ela souber ler, ou para que nós leiamos, se ela não tiver condições ainda de fazer uma leitura corrente, dar a oportunidade da criança de participar do culto, fazer a prece, trazer a água para ser fluidificada e colocar sobre a mesa. Nós vamos dando à criança o suporte para que ela veja a importância que tem o Evangelho. No caso, nós que somos espíritas, a importância que o Espiritismo tem na nossa vida. Porque se nós não demonstrarmos isso dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dificilmente a criança e o adolescente vai se interessar. Então, Celso Martins, que é um grande estudioso do nosso movimento espírita, nordestino, ele tem a ocasião de dizer uma frase muito interessante. Ele diz assim: come do meu feijão é da minha religião. Parece uma frase muito ditadora, mas na verdade é uma frase que nos merece análise, avaliação. Porque se a nossa criança, se o nosso filho, de manhã cedo, ele disser assim: eu não quero escovar dentes, não quero de maneira alguma escovar dentes hoje. O que nós falamos para ele? Vai escovar dentes. Hoje eu não vou almoçar. Ah, mas vai almoçar. Assente-se aqui junto à mesa e não se levante enquanto não comer tudo que está no prato. Ah, hoje eu não quero dormir mais cedo. Vai dormir mais cedo. Vai deitar agora e vai dormir. Ah, hoje eu não quero ir na escola. Vai na escola.
e levamos a criança chorando, mas ela vai para a escola. Por que é que quando o nosso filho, ele diz, hoje eu não quero ir à evangelização infantil, nós permitimos? Porque não é tão importante assim. Porque se fosse importante, nós diríamos, hoje você vai à evangelização infantil. Ah, Wellerson, mas isso não vai criar na criança um conflito, um transtorno, obrigá-la a ir à evangelização infantil? E quando foi que o Evangelho de Jesus trouxe transtorno a alguém? Aliás, a evangelização infantil, o Evangelho do Mestre, cura os nossos conflitos, nos ajuda a lidar com eles. Quando os nossos filhos crescerem, eles escolherão. Mas a criança, em determinadas situações da vida, ela não tem condições ainda de escolher, porque não tem maturidade para isso. Porque muitos pais dizem assim, vou esperar meus filhos crescerem para depois eles escolherem qual religião vai seguir. Mas como ele vai escolher uma coisa que não conhece? É preciso que nós possamos levar. E isso, nós como pais e responsáveis, temos o famoso jogo de cintura. A psicologia materna, o exemplo, sem agressão, sem pressão, sem barganha, chantagem, mas buscando a conscientização, o diálogo, para que a família possa ir se harmonizando e os filhos vendo a importância do Evangelho em nossas vidas. Mas nem sempre toda a família professa a mesma religião. Nós temos muitos casos em que pais são de religiões diferentes. Muitas pessoas nos questionam como proceder. Quando, por exemplo, o pai é espírita, a mãe é católica, ou então a mãe é espírita e o pai é evangélico ou ateu, existem várias formações religiosas e até arreligiosas. Como nós deveremos nos comportar? No caso, quando os pais têm religiões diferentes, o primeiro diálogo que precisa ser feito é entre os cônjuges. Eles precisam assentar para poder conversar sobre essa temática. E eles vão definir qual será a religião que a criança vai ser levada. Se as duas religiões forem compatíveis, ou seja, se os postulados trazidos nas duas religiões forem semelhantes, não há problema algum que a criança seja levada nas duas religiões. E no momento propício, ela escolha qual seguir. No entanto, quando as duas religiões têm muitas divergências, embora o foco de todas elas seja Deus, a iluminação, mas se há alguns postulados que divergem em algumas análises do Evangelho, seria melhor que a criança fosse levada em apenas uma. Vamos dar um exemplo, sem atacar ou fazer qualquer crítica a qualquer religião, uma análise. Vamos supor que o pai seja espírita e a mãe seja evangélica. Então, se nós pegarmos o nosso filho de 5 anos de idade e levarmos na evangelização espírita e depois levarmos ao evangelismo das crianças dentro do protestantismo, o que vai ocorrer? Ela vai aprender na casa espírita que existe a reencarnação, que nós podemos voltar várias vezes à Terra para o nosso burilamento, como uma bênção de Deus. E ela chega então no protestantismo e vai aprender, junto aos evangelistas, que não existe a reencarnação. Então isso causa na criança uma grande confusão mental. E ao invés de auxiliá-la, vai trazer maiores conflitos. É nesse sentido que nós dizemos que seria importante que os pais decidam com maturidade qual é a religião que levará a criança. Porque o mais importante
é oferecer a ela condições de análise, para que futuramente a criança possa escolher. Porque se depois o nosso filho, já com a sua independência, inclusive financeira, escolher outros caminhos, porque muitos pais questionam isso. Ah, mas eu dei ao meu filho toda a educação. Lá em casa, meu filho era levado à evangelização, depois praticamente foi levado para a mocidade e hoje ele não quer frequentar nada. O problema é dele. Porque o nosso trabalho nós fizemos, que foi de conscientização. É preciso que nós possamos verdadeiramente orientar os nossos filhos. Mas sempre a escolha final é do espírito, porque a evolução é de cada um. Então, é preciso que os pais incentivem sempre os filhos, por meio do exemplo, a buscarem o Evangelho como norteio para as suas vidas. Nas nossas casas espíritas, dentre o elenco de tarefas que existem, nós temos a evangelização infanto-juvenil. Evangelizar é trazer Jesus de volta aos nossos corações. O Espiritismo tem esse caráter de poder trazer Jesus para perto, tirar Jesus da cruz para colocá-lo dentro do nosso coração, retirar o espírito da letra para que nós possamos compreender os ensinamentos, consolando, orientando, instruindo, dando lógica e entendimento a algumas passagens que às vezes, quando lidas, nós não compreendemos. E mais, por meio da evangelização infanto-juvenil, falar a linguagem da criança. Buscar estabelecer com ela uma relação onde o evangelizador precisa descer do seu pedestal para poder estar na convivência com os evangelizandos, tornando inclusive a ser criança. É tão bom ser criança, voltar às nossas raízes para podermos conviver e trocar experiências. O evangelizador não pode tomar uma postura de que sabe tudo, que é ele que é o dono da verdade, porque nós evangelizadores sempre estamos aprendendo com as crianças. Nós sempre estamos tendo a oportunidade de trocar as nossas experiências quando desejamos. Evangelizar, meus amigos, é formar caracteres morais. É quando nós vamos trabalhando os recursos na intimidade do coração do evangelizando, jogando a boa semente, para que mais tarde ela possa germinar. Toda semente boa jogada no solo do coração, mais cedo ou mais tarde ela desenvolverá. Talvez nós não vejamos os frutos. Talvez nesta encarnação não surja aos nossos olhos efeito. Mas aquele trabalho, ele está valendo a pena. Porque está de alguma maneira levando a informação que mais cedo ou mais tarde vai realmente florir, vai realmente buscar solidificar bases seguras para a construção de um homem e de uma mulher de bem. Porque a evangelização, ela prepara a criança e o jovem para uma vida saudável. O Espírito Amélia Rodrigues, pela mediunidade de Valdo Franco, vai nos dizer que a criatura é sementeira que aguarda. O jovem é campo fecundado e o adulto é seara em produção. Ou seja, é um processo gradativo, onde nós vamos arando a terra, vamos fortalecendo a semente no nosso coração, que é o terreno. E é preciso fazer desse coração uma terra boa, tirando as pedras, tirando os espinhos,
Isso nós fazemos um trabalho de reeducação do nosso ser. Daí a importância da família. Porque a evangelização infantil, ela não é um trabalho de santificação do indivíduo. Ninguém transforma de dia para a noite. É um trabalho em conjunto com a família. Porque não há como em apenas uma hora e meia, dentro de uma sala de aula de evangelização, o evangelizador fazer um trabalho de vida inteira. É aqueles que estão mais perto da criança, do espírito reencarnado, é que vão trabalhar os recursos. Então a família, ela tem uma proposta muito grande nesse processo de evangelização. Os pais dialogarem com os filhos sobre a aula, quando estão indo para casa, saberem justamente o que foi conversado. Os pais precisam tirar aquela ideia da mente que evangelização infantil é passatempo. Não é passatempo. Evangelização infantil é um trabalho primoroso, porque muitas pessoas ainda pensam que a evangelização é para tirar as crianças do salão da reunião doutrinária, da reunião pública, para que os pais tenham sossego para assistir à palestra. E muitos pais dizem assim: vamos, meu filho, hoje para o centro espírita, você vai para a escolinha colorir e cantar, vai ter muitas brincadeiras. Na evangelização infantil, nós brincamos, nós cantamos, nós colorimos, mas principalmente nós falamos do Evangelho. A característica principal da evangelização, como o próprio nome diz, é evangelizar. As outras questões, elas são secundárias. Elas fazem parte do programa, justamente para criar a empatia da criança e do jovem para participar junto conosco. Mas o principal do encontro é sempre a mensagem do Evangelho de Jesus, e para nós que somos espíritas, também da doutrina espírita. Emmanuel, também pelas mãos de Chico Xavier no livro Consolador, em outra questão, a 237, ele diz que para doutrinar basta conhecimento intelectual dos postulados espíritas, mas para evangelizar é necessário a luz do amor no íntimo. Evangelizar é amar. É nós podermos conscientizar da proposta do trabalho que nós somos convidados a realizar. Certa ocasião, conta-se, aqueles que são os biógrafos de Chico Xavier, que em Uberaba estava um grupo de amigos conversando na sala do Chico, da casa dele, e a discussão, que inclusive estava presente um dos maiores divulgadores intelectuais do movimento espírita, o Herculano Pires, eles discutiam que era necessário para ser um bom evangelizador. E a discussão havia em torno de temáticas muito elevadas. Porque um dizia que para ser um bom evangelizador era necessário ser pedagogo. Outro dizia que para ser um bom evangelizador era necessário ser professor, entender de criança. E cada um ia trazendo as suas convicções. Até que perceberam que Chico Xavier estava ali, caladinho, prestando atenção na conversa, sem dar a sua opinião. Ele só dava a sua opinião quando era questionado. Então alguém perguntou ao Chico qual era a questão fundamental para poder evangelizar. O que era necessário? E Chico Xavier ele responde que uma coisa só é necessária, que é o amor. E muitas pessoas acham que a boa vontade é tudo. Mas a boa vontade não é tudo. Para realizarmos a tarefa com amor, não basta apenas gostar de criança e gostar da tarefa. É preciso também ter conhecimento.
instrução, preparação, porque isso também é amor. Se o evangelizador, ele gosta da tarefa, gosta de criança, sabe falar a linguagem infantil, mas não se prepara, vai para a sala de aula acreditando que os benfeitores vão fazer o trabalho, demonstra o quanto não ama o trabalho que realiza. Porque amor deve estar aliado à instrução. São as duas asas da evolução. Porque, do contrário, nós estaremos vivenciando de maneira equivocada aquele sentimento. Algo curioso que se fala também em torno da evangelização infantil, e essa frase, quando nós falamos, muitas pessoas ficam chocadas, mas é uma verdade. Evangelização infanto-juvenil não é para ensinar espiritismo a ninguém. Mas como não, Ellerson? Não é na casa espírita a evangelização? Sim. Mas não há como nós ensinarmos espiritismo em uma hora. Assim como também a reunião pública não ensina espiritismo para ninguém. A reunião pública doutrinária, a evangelização infanto-juvenil, semeia a semente. Mas cultivá-la, fazer ela florescer, depende de cada um. Como é que numa palestra como essa que nós estamos tendo hoje, esse bate-papo, nós vamos poder falar sobre a profundidade da evangelização infantil em apenas uma hora? É impossível. Nós entretecemos alguns comentários, levando aos nossos internautas, os nossos amigos que estão conosco nessa sala, meditar, pesquisar, buscar compreender. Então é preciso que nós também, que recebemos a semente, possamos fazer a nossa parte. Evangelizar não é mudar a cabeça de ninguém, ficar forçando a barra, impor condições, querer fazer padrões de comportamento. Às vezes o evangelizador, isso é tão curioso, quer que as crianças dentro da sala de aula fiquem em silêncio durante uma hora. Isto é impossível. É impossível nós mantermos silêncio dentro de uma sala com crianças de 5, 6, 7 anos de idade. Porque nós adultos temos dificuldade, nós somos dispersos. Ficar uma hora assistindo uma palestra como essa, sentados na nossa casa com o celular na mão, nós ficamos dispersos, alguém chama, nós entramos e saímos da sala, nós vamos ali, vamos aqui, fazemos outra coisa enquanto estamos assistindo. Como é que uma criança vai ter, então, a capacidade de ficar atenta durante todo esse período? Então, dentro da sala de aula, na evangelização, nós precisamos ter horário para tudo. Daí o planejamento. O momento da diversão, da cantoria, o momento da história, que é o momento do silêncio. A história, ela não pode ser uma história longa, que dura meia hora, que dure 40 minutos, porque isso não retém a criança. A criança, ela fica retida por alguns minutos apenas, depois ela dispersa. Mas quando nós vamos alterando o nosso planejamento, isso envolve a criança. E a atividade que nós damos depois da história, seja uma dinâmica, seja um jogo, seja o que for, precisa ter consonância ao tema que foi trabalhado. Porque aí sim nós vamos solidificar ainda mais aquela informação. Ninguém nunca disse que o trabalho de evangelização é fácil. É um trabalho de amor, é um trabalho de comprometimento, de pesquisa. Porque o trabalho da evangelização não ocorre apenas no dia que nós vamos na tarefa e ficamos com os nossos evangelizandos. Ocorre antes, principalmente antes, dentro do nosso lar, quando nós já vamos meditando sobre o tema e a forma que nós levaremos aquela temática até as nossas crianças. Então, a evangelização, ela é de suma importância dentro da nossa instituição espírita. E agora, nesses dias de pandemia, de isolamento social, é preciso que nós, pais responsáveis, possamos buscar recursos
para que as crianças, os jovens, também tenham condições de poder refletir. Se a sua casa espírita não está tendo reuniões virtuais para crianças, nós temos várias instituições que têm realizado contação de histórias, também reuniões infantis, atividades pedagógicas. Nós temos também, nas pesquisas que realizamos pela internet, várias programações para crianças. Especialmente, nós temos um canal no YouTube de contação de histórias. Todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã, nós sempre estamos contando uma história para as crianças. Aqueles que quiserem depois conferir, é no canal do YouTube, o Ellerson Santos. Entrem, se inscrevam, participem conosco. Amanhã, inclusive, às 10 horas da manhã, nós vamos ter uma história para poder falar com as crianças, também com nós que somos adultos, que às vezes a história infantil também fala ao nosso coração. E o trabalho de evangelização é este trabalho que vai fortalecendo o nosso coração e também da criança e do adolescente. E às vezes com pouca coisa, meus amigos, com poucas experiências, nós vamos conseguindo realizar o nosso trabalho. Nós vamos conseguindo fazer com que a tarefa ela cresça dentro dos nossos corações. E nós queríamos, nesses instantes finais do nosso encontro, demonstrar isso de uma maneira prática a todos que estão conosco aqui na sala, com uma pequena história para a evangelização infantil, para usarmos com as nossas crianças. Se você tem criança em casa, chame para poder vir agora participar conosco, assistir esta pequena historinha que nós gostaríamos de contar para todos vocês. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Tunico, e quero contar hoje uma história super legal. É uma historinha que vai trazer muitos ensinamentos para o nosso coração. Essa história é de uma lagarta, que vivia lá no jardim. Essa lagarta andava, rastejava para cá, rastejava para lá, estava sempre ali no jardim. Mas ela sempre ficava muito tristonha, porque quando ela andava lá no jardim, os outros animais que ali viviam, os insetos, riam bastante da lagarta. Ela rastejava no chão, era pegajosa, muito feia. E às vezes ela ficava muito tristonha, chorava muito, mas não se revoltava. Ela entendia que fora criada por Deus e deveria aproveitar todas as oportunidades para que ela pudesse dessa forma servir, sempre servir ao Criador. Um dia, vocês não sabem o que aconteceu. A lagarta começou a sentir um sono. Mas um sono que ela nunca tinha sentido antes na sua vida. Ela fechou os seus olhinhos e começou a acontecer algo estranho. Foi acontecendo em volta dela que ela foi criando uma casinha, e entrou para dentro dela para poder dormir um sono profundo.
A lagarta dormiu por muitos e muitos dias. O tempo foi passando dentro daquele casulo e um dia a lagarta então acordou. Começou a mexer daqui, a mexer dali e de repente ela saiu do casulo e se transformou numa bela borboleta, com muitas cores, com muita vida. Voava para cá, voava para lá, e então a borboleta, que era a lagarta transformada, trouxe muita alegria para todo o jardim. E foi a partir daí que todos os insetos, todos os animais, nunca mais começaram a desprezar as lagartas, porque sabiam que uma hora para outra elas poderiam se transformar numa borboleta. Aprenderam a lição, amiguinhos? Na nossa vida, nós nunca podemos desprezar a ninguém por causa da forma que está vestido, por causa da falta do conhecimento, por falta do dinheiro, pelos brinquedos que não tem. Sempre precisamos valorizar a todas as pessoas, porque nós trazemos dentro do coração muitas virtudes para podermos desta forma cada vez mais brilhar a nossa luz e voarmos como uma borboleta. Gostaram da história, amiguinhos? Espero que sim. Leve sempre a mensagem do Evangelho ao coração das crianças. Busque levar boas histórias. Traga o personagem, chama o Tunico, chama o seu personagem. Conta a história super legal para o seu filho, para a sua filha e encha o coração deles de muita alegria. Faça que dentro da sua casa Jesus possa chegar de uma forma diferente, fazendo despertar no coração da criança, do adolescente, a vontade de aprender cada vez mais. Queria agradecer a todos vocês por ter participado conosco desse encontro. Foi bem legal, não foi? A nossa conversa em torno da importância da evangelização infantil. Busque sempre realizar o culto no lar, incentive a sua família para participar das atividades da Casa Espírita e siga criando a harmonia dentro do seu lar. Assim, nós queríamos agradecer a todos vocês que estão conosco aqui nessa live. Agradecer ao Grupo Espírita União e Amor de Santa Maria da Vitória, na Bahia, por ter nos proporcionado esta oportunidade. E conforme nós dissemos, aqueles que quiserem, siga também o canal do YouTube do tio Ellerson, onde há muitas histórias super legais. Um abraço para todos vocês, uma boa noite e até breve oportunidade, se Deus quiser. Até logo, amiguinhos! Até logo! Boa noite! Muito obrigado!